versículo 7. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendizemos o Senhor por esse privilégio, pela vida que Ele nos dá. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado. Quantos acharam Isaías 52? Amém. Todos têm Isaías 52? Amém. Pode ser que algumas Bíblias não tenham 52. Nesse caso, deixa de ser Bíblia Sagrada para ser Bíblia Sangrada. Graças a Deus temos Bíblias Sagradas aqui, amém? Amém. Vamos ler então, em nome do Senhor Jesus. Como são formosos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que anuncia a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Como é que termina a última parte na Bíblia dos irmãos? Então todos nós. Vamos fazer o seguinte: eu vou contar até 3 e todos nós vamos gritar: o teu Deus reina. Aleluia. 1, 2, 3. O teu Deus reina! Vamos outra vez na Bíblia, Antigo Testamento, mais uma vez, Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24, versículo 11. Eu gosto muito de ajudar os irmãos quando peço que abramos alguma passagem, só para ajudar rapidamente. Provérbios fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Se conseguir achar esse intervalo, está em Provérbios. Uma ajuda. Provérbios 24, 11. Amém? Amém. Leiamos então. Se puderes, salva os condenados à morte. Ajuda os que são levados para o suplício. Versículo 12. Porque se disseres que não sabias, Deus que tudo sabe, te julgará. Ele vigia-te e sabe. Ele paga a cada um segundo as suas ações. Aleluia. Vamos fazer mais uma coisa aqui. Vamos ler todos juntos, versículos 11 e 12. Não importa a diferença em português, é palavra de Deus. Amém? Amém. 1, 2, 3. Uau! Essa é a voz da igreja. Pai, esta é a tua palavra. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Algumas vezes eu tenho dúvidas sobre mim, mas o Senhor conhece-me. O Senhor me conheceu antes de eu vir neste mundo, antes mesmo dos meus pais terem conhecimento que estava a vir aí um menino, o Senhor já conhecia. Então, o Senhor sabe o quanto eu sou fraco para pregar a tua palavra. Eu preciso da tua ajuda. Aleluia. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a pregar a tua palavra. E que seja reconhecido que fui ajudado. Por isso, Deus, toda a exaltação de minha parte, todo orgulho, todo conhecimento que eu acho que eu tenho, Senhor, eu rejeito nesta noite. Aleluia. E clamo-te, Espírito Santo, venha falar com o teu povo. Aleluia. Porque eu sei que se for o René a falar, não vai acontecer nada. Mas se for o teu Espírito a falar, Deus, teu nome será glorificado. O doente será curado. O possesso será liberto. O morto vai ressuscitar. O incrédulo vai te conhecer. Porque é o Espírito Santo que está a falar. Deus, não queremos trazer letra nesta noite. Queremos ser, ó Deus, como um canal para trazer vida. Aleluia. Porque o Espírito é que vivifica. Deus, este é o teu povo que se levantou para vir te adorar, para vir louvar
seu nome, para vir ouvir a tua voz. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra coletiva para todos nós, mas também sei que o Senhor tem uma palavra específica para cada um. Pai, não permita que alguém saia daqui conforme entrou aqui. Oh Deus, aquilo que o Senhor preparou especificamente, permita que possamos receber. Nessa noite, Pai, receba honra e glória. Aleluia. Se for para curar, cura. Se for para libertar, liberta. Se for para ressuscitar, ressuscita. Oh Deus, que haja salvação. Senhor, permita que possamos ver milagres de vida eterna nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, eu sei que onde há o teu espírito, aí há liberdade. Se há espírito imundo, ele vai sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, onde há o teu espírito, o espírito imundo não habita. Sem qualquer imposição humana, sem qualquer esforço humano, espírito imundo saia em nome de Jesus. Aleluia. Pai, receba toda a honra, toda a glória dessa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito alegre de estar aqui nesta noite. É uma honra, é um privilégio da parte de Deus. Sempre que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus, eu fico muito alegre porque nós os homens não somos dignos para pregar a palavra de Deus. Vou dar algumas razões porque Deus é perfeito. Amém? Amém. Se Deus é perfeito, a sua palavra também é perfeita. Nós somos imperfeitos. Mas quando estamos diante da pregação da palavra, é um ser imperfeito que está a falar das coisas perfeitas. Isso não faz sentido. Entre os homens, isso não tem lógica. É um ser imperfeito que está a interpretar algo perfeito. Como pode? Só Deus. Glória a Deus. E então, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá para pregar essa sua palavra, que é tão poderosa, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu também agradeço muito, Pastor João, Missionária Maria. É mais uma vez um grande prazer estar convosco. Obrigado pela confiança. Eu conheci este casal lindo e abençoado há 3 anos. Mais 4, sim. Ok. 4 anos. E o pastor João foi o primeiro servo de Deus que eu conheci no Japão, dos que falam português. E então foi uma honra para mim. Começamos pela internet, nem nos conhecíamos. Primeiro foi a irmã Maria que atendeu, e depois entrou o pastor João e fomos falando. E depois nos conhecemos pessoalmente num culto. E até lá tem sido uma grande bênção estar com eles. Às vezes passo noites lá na sua casa, eles recebem com todo carinho. Glória a Deus. Sempre em casa quando estou com eles. São, como eles já disseram, são meus pais. A minha lista de pais aqui no Japão está a crescer. Tem japoneses, inclusive. Então, é uma grande bênção. Eu, quando estou com eles, é tremendo. E então, obrigado pela confiança que vocês depositam em mim, em convidar-me para estar aqui. Pastor João, quando tentava contactar-me para vir aqui, para este evento, eu estava fora do Japão. E depois eu estava num país que tem muito regulamento na internet. Também não podia usar o meu telefone, porque senão o bolso não ia conseguir.
Então desliguei tudo. Mas depois aí eu abro o Skype e vejo tantas mensagens do irmão do pastor João. Missionário Ribeiro, precisamos falar contigo, gente. Eu disse, o que aconteceu? Ele fazia um mando outro, olha, estou fora do Japão. Depois ele disse, está bem, então quando chegares, quando voltares, por favor. E quando voltei, ele depois contou, olha, nós teremos nosso culto de celebração dos 2 anos e nós queremos que seja um missionário a pregar. Uau! Eu? Sou tão pequeno. Mas louvado seja Deus. E eu estou aqui para honrar a Deus e honrar a vocês pelo convite. Tem sido uma grande bênção conhecer vocês e tenho aprendido muito com vocês. Obrigado por tudo quanto tem feito por mim, pelos vossos conselhos, orações. Tem sido uma grande bênção. Mesmo estando lá distante, a irmã Maria esteve a contar algo a semana passada, é verdade. E então estamos ligados. Deus. Glória a Deus! Então eu conheci também há um ano, acho, a família, a Thalita, o Patrick, o esposo, e a Kemily e a Evelyn. Foi um grande prazer, mais uma vez, entrei dentro mais uma vez da família. Eu estou muito alegre por estar aqui com outros servos de Deus. Eu sou pequeno diante dos meus pais aqui e eu estava aqui acompanhando tudo o que estava a acontecer. Os pastores foram falando, os louvores. Eu disse, eu vou falar mais o quê? Louvor, toda a palavra. Então este pequeno vai trazer uma exortação. Amém? Amém. Eu sei que estamos numa comemoração. E comemoração é alegria, é festa. Mas permitam-me fazer um pedido. Vamos antes chorar um pouco. Tá? Depois vamos pular de alegria. Aleluia. Vamos chorar um pouco ainda diante de Deus. Aleluia, Jesus. Se você tem o seu lenço, prepare o lenço. Se estão velho, gravata, coisa, inventa. Deus quer ainda mexer conosco. E depois vamos celebrar. Aleluia. Porque se nós chorarmos antes, a nossa celebração será maior. Amém? Amém. Então eu estou alegre por estar aqui com os irmãos. Mais uma vez ver o irmão Paulo, a sua digníssima esposa, o irmão Josué, recordo, e todos os outros irmãos. Eu não sou muito bom de memorizar os nomes. E também me lembro da Checo-san, estivemos há tempos. E todos os amados irmãos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Aleluia. Bom, eu sou de Angola, o pastor João já esteve a dizer, já deu para perceber o meu português um pouco, mas é tudo português, faria mesmo sabe. Se eu estiver a falar rápido demais, levanta a mão, já vou saber que tenho que diminuir a velocidade. Eu sou no Japão há 4 anos agora, e em Osaka, sou missionário desde Angola. Fui treinado na Jocum, que os irmãos conhecem muito bem, e lá na Jocum nós orávamos muito assim pelas nações, todas as nações do mundo, mas tinha um grupo de países especiais que são chamados de países da janela 1040, e o Japão faz parte da janela 1040. Na janela 1040 estão a maior parte dos países mais pobres do mundo, onde tem as 3 maiores religiões depois do cristianismo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Depois tem tantos ismos aí dentro também, não? Outras pequenas religiões, e que têm destruído muito. Satanás tem usado muito para destruir vidas. A maior parte dos países que estão lá são aqueles países em que é proibido pregar o Evangelho, sobretudo os países islâmicos, né? África do Norte, o Médio Oriente, Iraque, etc. E missionário para ir para lá está fechado as portas. Então o povo de Deus vai para lá como fazedor de tenda. Chamamos fazedor de tenda. Por exemplo, um engenheiro, ele é missionário, mas ele é engenheiro, então ele vai como um engenheiro. À medida que ele está a trabalhar como engenheiro, está pregando o Evangelho. Então, eu sou um fazedor de tenda aqui no Japão e na Ásia também já. E lá na Jocum, então nós orávamos por essas nações. E eu sentia da parte de Deus orar por Rússia. Rússia não faz parte da janela 1040, mas também é um país que precisa ser alcançado. Aliás, todos os países do mundo precisam ser alcançados. E então havia um chamado, e eu sonhava, é Rússia, todo mundo falava, o René vai para a Rússia, e eu só adotava tudo Rússia. Mas eu tinha um líder lá na Jocum, o Jorge Mungente, ele orava pelo Japão. Foi a primeira pessoa que eu vi na minha vida tão comprometida a orar por uma nação que nunca viu ninguém, nunca comeu nada daí, não fala a língua dali,
Mas ele estava cheio de entusiasmo a orar pelo Japão. Você ia para o quarto dele, a parede toda estava cheia de fotos de japoneses, kanji, que às vezes ele nem sabia também como é que é, mas eu disse, não, isso aqui quer dizer isto, e pronto. E ele que impulsionava-me para orar pelas nações. Então, nós orávamos juntos pelo Japão e ele ajudava-me a orar pela Rússia e assim sucessivamente. E depois de alguns anos, eu já fora da Jocum e fazendo missões, assim de forma independente, um dia desses eu estava à procura de emprego. Depois de terminar a universidade, estava à procura de emprego e eu estava com 2 amigos também à procura. E fomos consultar os nossos nomes num concurso que havíamos feito e infelizmente o meu nome não saiu, não fui aceito. Mas lá tinha um montão de jornais, jornal de Angola, e eu fui assim desfolhando no jornal e chega numa página, aquela página, sabe, quando alguém precisa de emprego, ele vai logo naquelas páginas de classificado. E fui lá, eu não quero saber de outras informações, vou logo para ali. E eu encontro, a Embaixada do Japão oferece bolsas de estudo para jovens angolanos, para universidade e pós-graduação. Mas eu acabava já a universidade há algum tempo, licenciatura. E eu olhei para aqueles 2 jovens e disse para ele, então, não querem fazer mestrado? Eles disseram, não, René, toda hora estudar, estamos cansados, vai para fazer a vida, emprego, casar, família. Disse, tem razão. Mas eu não sei porquê, eu só sei que eu apontei o endereço, tudo aquilo, e levei para casa. E fiquei assim, mas será? Vou falar com os meus pais. E eu já pensava assim, os meus pais logo vão do Japão, bem distante, ninguém sonha em vir para o Japão, é Angola. E eu falo com o meu pai, pastor, ele diz assim para mim, então, vai, tenta. Sim, vai. Então era aquela história que o pastor João esteve aqui a contar. Eu fui para o teste, na verdade era japonês e inglês também, mas o primeiro teste foi japonês e era aquela tanto kanji que eu nunca vi na minha vida. Eu chamava aquilo de pauzinhos. Então eu fui fazendo exatamente conforme o pastor falou e em menos de 15 minutos eu terminei, olhei os outros angolanos aí a pensar em tanto, eu disse, ou eles sabem tudo que está ali, ou eu sou o único que sei. E então foi assim a história. O resultado final eu fui o único de todo o país. Aleluia, mas o que me impulsionou mesmo para ir tentar naquele teste foi o seguinte, eu me recordei das nossas orações. Eu disse assim, será que isso não tem a ver com as orações que nós fazíamos aí pelo Japão? Será que não é uma porta que o Pai está a abrir para que eu vá para a janela destes 40? E então eu fui com essa força. E o processo foi, e então fui aceito. Então o que eu faço aqui no Japão? Eu prego a palavra de Deus. Não prego muito assim nas comunidades cristãs, igrejas. Prego muito assim nos parques. Como é que os irmãos falam? Trem. Estava a ver aqui no português. Nós falamos comboio. Então, por favor, se eu falar comboio, os irmãos já sabem o que é trem. Eu prego nos trens, ônibus, táxis, estação, etc. Então o irmão fala muito japonês? Não fala. Só fala um pouco. Mas isto não é problema. Por quê? Porque o Espírito Santo fala japonês. Glória a Deus. Aleluia. E ele habita em mim. Essa é a única garantia que eu preciso para abrir a boca. Espírito Santo, vamos? Vai. Eu vou. O resto é com ele. Depois vou contar algumas cenas que aconteceram enquanto eu vinha para aqui hoje. E então tem sido assim, eu estudo lá na Universidade de Osaka. Estava para terminar, ir embora já o ano passado, porque eu tinha terminado a primeira fase, que era o mestrado, mas eu sentia da parte de Deus que ainda não tinha chegado o momento de sair. E eu orei para Deus, se eu pode abrir mais uma porta. E a porta abriu-se. Estenderam a minha bolsa para o doutorado. Então estou a fazer o doutorado. Glória a Deus. Mas o Senhor tem usado os meus estudos para pregar o Evangelho. Por meio dos meus estudos, eu tenho a possibilidade de viajar em outros países daqui da Ásia, conferências, assim, congressos acadêmicos, mas eu levo os meus folhetos. Minha mochila está cheia de folhetos. Eu vou para o congresso, quando termina a minha apresentação, bye, vou para os parques, vou lá com os folhetos e vai assim. Glória a Deus, aleluia. Então, essa tem sido a minha vida. Agora estou a orar. O que o Senhor tem para mim nos próximos anos? Está a terminar o tempo.
está a terminar o meu tempo. Não tenho certeza que é o Japão, mas tenho certeza que ainda não é para voltar para Angola. Não sei se é para a Ásia ou outro país, mas estamos em oração, me ajudem em oração. Vamos para a palavra. Aleluia. Se tiver mais alguma coisa de mim, o Senhor depois vai apresentar. Então, queridos irmãos, o texto que nós lemos em Isaías, que é o texto principal, logo de princípio já dá para perceber que o Senhor está a querer falar sobre as boas novas, sobre a necessidade de alguém se levantar para ir pregar a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Então Isaías tem uma visão e ele vê um mensageiro, ele vê um homem que está a correr e está a trazer uma mensagem. E ele declara que o mensageiro, ele declara sobre o mensageiro: quão formoso são os pés do que anuncia a boa nova. Eu quero fazer um casamento entre Isaías e Provérbios que eu li aqui. Aqui na minha linguagem diz assim, lá em Provérbios, diz assim: olha, se puderes, salva os condenados à morte, ajuda os que são levados para o suplício. O que quer dizer suplício? Suplício quer dizer um castigo corporal ou um castigo grave ordenado por justiça. Alguém cometeu um determinado erro e a justiça ou o tribunal declara: olha, ele tem que ser castigado. Mas é um castigo não normal, é um castigo grave, que pode levar à morte, inclusive. Aliás, o objetivo é mesmo levar à morte, à destruição do indivíduo. Outra definição também quer dizer pena de morte. Então a Bíblia está dizendo assim: ajuda os que são levados para o suplício. Ou seja, são pessoas que já estão na fila de irem para a morte. E ele diz assim: se puderes, ajuda essas pessoas. Agora no versículo 12, eles chamam uma atenção: olha, não faz de conta que você não viu essas pessoas. Não feche teus olhos. Ele diz assim: porque se disseste que não sabias que essas pessoas iam para a morte, olha, Deus que sabe tudo está a ver. E ele vai julgar. Então não tem como fugir disso. Então é lógico aqui nessa celebração dos 2 anos, é da parte de Deus esse texto bíblico. Não foi o pastor que inventou, é da parte de Deus. Deus quer que nós possamos levantar-nos e fazer a obra de Deus. Aleluia. Então veja, é claro aqui quão formoso. O que tem acontecido hoje em dia? Hoje fala-se muito de missões dentro da igreja. Congresso de missões, conferência de missões. Mas muitas dessas conferências, você olha, eu tenho visto às vezes pela internet, você assiste desde o início até o fim, não se falou nada de missões. Bem distante. O pregador que fala, ele nem vive missões. Ele nem sabe o que é missões. E no final é apenas apelo para a prosperidade. Olha, Deus vai dar um carro, Deus vai pagar as suas dívidas. Mas como assim vai pagar as minhas dívidas? Se calhar eu cometi mesmo por burrice, por pecado. Como é que Deus vai cobrir? Mas eles falavam que é conferência de missões. Missões, quando estamos a falar de missões, tem que haver choro. Tem que haver choro pelas almas perdidas. Aleluia. É o que ele está aqui a falar em Isaías. Os comentaristas bíblicos dizem que a ideia para a interpretação do versículo 7, eles dão 2 ideias. Uma delas é a boa nova que esse homem estava a trazer, era sobre a libertação do cativeiro babilônico, porque naquela altura o povo de Israel estava na Babilônia, sofrendo. Então a interpretação dos homens que estudam a palavra de Deus, uma vertente diz que, olha, a boa nova que ele trazia era esta, a libertação do cativeiro. Quando alguém está sendo liberto, também é boa nova, porque uma boa nova é tudo aquilo que é bom. Aleluia. Ele diz assim: alguém está a vir a correr para anunciar: olha, chegou o momento da libertação, o meu povo que está na Babilônia vai sair. Aleluia. A outra vertente é uma mensagem que ele está a trazer: a vinda do Messias. Porque Isaías também é chamado de um profeta messiânico. Então a mensagem deles desde o princípio até o fim é sobre a vinda do Messias. Então ele diz assim: quão formoso são os pés do que anuncia as boas novas. Aleluia. Ou seja, quão formoso são os pés daquele que fala de Jesus Cristo. Aleluia. Igreja foi chamada para falar disso. Aleluia. Não tem mais outra mensagem. É Jesus. É boas novas. Agora, igreja, sou eu e você. Repara, a Bíblia não diz assim:
os ministros de Deus, os meus pastores têm pés formosos para anunciar as boas novas. Não. A Bíblia está dizendo assim, quão formosos são os pés daquele que. Aquele que pode ser um qualquer. Não precisa ser um reverendo. Não precisa ser um bispo apenas. Não precisa ser um pastor apenas. Não precisa ser um missionário consagrado. Todo cristão está no grupo do aquele que. Aleluia. Eu preciso fazer parte dessa lista. Glória a Deus. Glória. Deus quer que eu e você sejamos aquele que tem os pés formosos. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós falamos do Evangelho, é a melhor mensagem que jamais se ouviu. Verdade. Às vezes eu olho para o Antigo Testamento e falo assim, quando você estuda, por exemplo, Juízes, né? A Bíblia diz assim que o povo depois se corrompia e depois Deus permitia que visse um povo inimigo e destruía o povo. E o povo, quando reparava que foram destruídos, eles se arrependiam, voltavam para Deus, pediam perdão e Deus ajudava, levantava um juiz. A Bíblia diz que quando morria o juiz, o povo voltava de novo a pecar. E você olha para essas histórias, você pode dizer assim, mas esse povo era muito burro. Mesmo vendo Deus fazendo aqueles milagres todos, como pode? Como ainda voltam para o pecado? Meu Deus. Mas sabe o que eu descobri? Nós somos piores do que eles. Meu Deus. Meu Deus. Eles ouviam apenas os profetas. Os profetas falavam em nome do Senhor. Nós, o próprio Deus desceu, veio, morreu na cruz. Nós ouvimos o próprio Deus. Aleluia. E mesmo assim não reagimos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Somos Aleluia. igreja. Aleluia. Mesmo assim não agimos. O povo está a morrer. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Acontece morte todos os dias. Nesse momento estamos aqui, alguém está a morrer, não sei aonde. Nós estamos num país onde o índice de suicídio é tão enorme. A primeira vez que eu ouvi, assustei. Mesmo eu ainda depois ouvi, olha, esse ano diminuiu. Mas o que é isso de diminuir? Sair de 13 mil para 12 mil? Diminuição? Diminuiu 1.000? Não é. E essas pessoas, a maior parte delas morrem sem Cristo. Você conhece Cristo. Eu conheço Cristo. O que estamos a fazer com Cristo? É hora da igreja sair das quatro paredes, ir lá fora, ir para o mundo, para voltar a pecar? Não! Para ir resgatar os que estão lá. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora, o que chama mais atenção na mensagem deste mensageiro é que eram os seus pés, a sua corrida e a sua pressa. Isaías vê de longe, o homem está a correr. A ideia que tem ali é pregar o evangelho, é uma mensagem urgente. Aleluia. Não é algo de amanhã vou pensar, amanhã vou me decidir. Não é meu chamado. Aleluia. Todo mundo tem chamado para isso. Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Jesus está falando para todo aquele que é discípulo dele. Se você é discípulo de Cristo, então você tem um chamado para pregar o evangelho. Aleluia. Mas, irmão René, eu não tenho chamado para ser missionário. Todo mundo é missionário. Aleluia. Tem aqueles que têm um chamado específico. Mas todos nós, como cristãos, temos uma missão. Aleluia. E se temos uma missão, então todos nós somos missionários. Aleluia. Se você estuda, a tua escola tem que ser consagrado como um campo missionário. Se você trabalha, aí na tua fábrica tem que ser consagrado como teu campo missionário. Se você só fica na rua todos os dias, então a rua é o teu campo missionário. Todo mundo tem campo missionário. Aleluia. Então não existe campo missionário especial. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Agora, como é que você está a representar o mestre lá no campo missionário? Eita glória! A coisa começa primeiro, pregar o evangelho
Começamos pela nossa vida. Não é simplesmente abrir a Bíblia, não, é a minha própria vida. Tem momentos que eu não vou abrir a palavra, não vou abrir a Bíblia porque não é permitido, mas as pessoas vão olhar para a minha vida apenas e vão dizer, tem qualquer coisa estranha aí em você. Aleluia. Ouvir um pouco disso. Olha, duas famílias viviam assim, quase aqui como aqui no Japão, bem semelhante. Estavam separadas assim por um pequeno, muro também. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Então, uma família era cristã e a outra não. Agora, o que aconteceu é o seguinte. A ímpia, quando varria, limpava, fazia limpeza e não sei o que da sua casa, arrumava o lixo, depois vinha para o quintal dos cristãos e atirava aí. E aquela nossa irmã, ela vinha, recolhia o lixo, punha no seu cesto de lixo, seu saco de lixo. Ela já sabia que a vizinha que fazia aquilo nunca foi reclamar. E era todos os dias. Aconteceu que um determinado dia, essa ímpia faz o seu processo, o seu trabalho, então ela vai para fazer isso. E justamente no momento em que estava para fazer isso, a nossa irmã estava a sair. Imagina, né? Já consegue ver um fio, né? Fica assim, vai para frente ou volta? Tá assim. A cristã disse, não se preocupa, vizinha. Ela foi lá, pegou o cesto dela, dá aqui, despejou, depois deu o saco. Aquela senhora... E ela chegou para ela e disse, você é diferente. Tem qualquer coisa. Aleluia. Eu quero descobrir isso. E aquilo ali foi a porta para pregar o evangelho. Aquela senhora se tornou filha de Deus. Glória a Deus. Veja, Deus nos dá várias oportunidades para pregarmos a palavra dele. E nós estamos tão distraídos que não percebemos isso. Essa senhora poderia reclamar aí, discutir com ela, já que não sei o que, mas ela disse, essa é uma oportunidade do Senhor. Glória a Deus. Essa é uma alma que o Senhor Jesus também morreu por ela. E ela precisa de Jesus. Se eu tenho que pagar o preço de chamar-me de burrice, de burra, vou pagar, porque eu amo o meu Senhor, eu amo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma mensagem poderosa. O que você tem feito com ela? Aleluia! Missões. E geralmente quando se fala de missões, a ideia sempre está assim, África. Então está aqui um africano agora que está dizendo, não precisa já correr para a África. Bem, mas se o senhor der chamar, vai, nós precisamos também. Mas a ideia é sempre essa. A maior parte pensa assim, é sair logo, é ir para outras nações. Não, missões não é só isto. E missões começa em casa. Aleluia. Missões Oh, começam aleluia. em casa. Não adianta você estar aqui na igreja, glorificar, exaltar, pular para Deus, você é fogo, mas lá em casa os teus filhos não conseguem ver Jesus na tua vida. Deixa eu perguntar uma coisa. Será que você é daqueles que quando está na igreja, o seu filho olha para ti e diz assim, mas este é mesmo meu pai? Porque ele sabe que você é diferente lá em casa. Esta é a minha mãe mesmo. Porque ele sabe que você é diferente lá. Quando foi a última vez que o teu filho chegou diante da tua esposa e disse assim, mãe, por que o pai já não está a comer esses dias? E você disse assim para ele, olha, sabe, o pai esses dias decidiu parar de comer para orar por alguém, para jejuar. Quando é que aconteceu isso? Quando é que aconteceu que o teu filho, a tua filha foi ao pai e perguntou, pai, por que a mãe não está aqui conosco? E você disse assim para ela, olha, a mãe decidiu parar esse tempo para orar a favor de alguém. Aleluia. Eles conseguem ver Jesus na tua vida. Olha, sabe o que está acontecendo? Muitos ministros de Deus, eles estão a ganhar o mundo inteiro para Cristo, mas estão a perder a própria família. E a Bíblia diz assim, aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio. Já abandonou a fé. Aleluia. Ou seja, você é uma bênção aqui, mas em casa você é uma maldição. Você é pior que um ímpio. Missões começam em casa. Aleluia. Eu ainda não sou casado, mas eu já tenho sonhado com os meus filhos.
Eu quero que eles estudem, tal como eu estudo. Mas o meu maior sonho é que eles conheçam Cristo. Que Aleluia. eles sejam amigos de Cristo. Aleluia. Que eles tenham um contato e falam, eu conheço Jesus porque o meu pai Aleluia. dele. E aqui na nossa casa, Jesus é maior que todo mundo. Aleluia. Então, porque ele já sabe de Cristo. Quando ele está na escola com os amigos que não conhecem Cristo, quando eles estão, por exemplo, a fazer uma coisa, ele fala, não posso fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque o meu melhor amigo disse que eu não posso fazer isso. Mas quem é ele? Jesus amado. Jesus. Glória a Deus. Esse é o meu sonho. Pai, se você ainda não está a fazer isso, muda de página. Rasga essa página que está podre e vai agora na página limpa. Começa a fazer isso. Aleluia. Começa a resgatar os teus filhos, tua família. E depois, vamos para o vizinho agora. Aleluia, aleluia. Ok, vamos para a palavra de Deus, né? Então, o mensageiro trazia as boas novas. Amados, nós temos a boa nova. Aleluia. Tem cristão que nem lê a palavra de Deus durante a semana. E quando ele está para vir para a igreja, ele tem que sacudir a Bíblia porque está cheio de poeira. Porque ele não pega na Bíblia durante a semana. Nós amamos tanto as nossas Bíblias que até guardamos elas naquele armário tão bonito para não mexer nelas. Queridos irmãos, vamos despertar nesta noite. Aleluia. Olha, a igreja primitiva, eles conheciam esse segredo. Eles se alegraram pelo privilégio de serem chamados mensageiros da boa nova. Alegra-te quando alguém te chama, eu conheço-te, você é pregador da palavra. Salta, pula, Aleluia. porque isso aqui não é privilégio para qualquer um. Glória a Deus. Você tem a melhor e a maior mensagem. Olha, presta atenção. Se você conhece o Evangelho, se você conhece Jesus, você é muito mais importante que Sua Majestade o Imperador do Japão. Aleluia. Glória a Deus. Várias razões. Uma delas até Satanás conhece. Por isso é que você tem tido lutas. Porque você é importante. Os demônios conseguem cair essa cara, dar lutas. Porque eles até conhecem. Mas o cristão comum, relaxa. Não quer saber disso. Você tem a maior e a melhor mensagem. O que ele está fazendo com ela? Nessa noite eu vim desafiar você. Eu não vim trazer uma mensagem para refletir, para pensar apenas. Não. Pregação tem que dar algo para praticar. Se pregação der apenas pensamento, então não chegou no ponto. Temos que chegar numa prática. A igreja tem que se levantar. Aleluia. Faz a diferença agora. Aleluia. Uau. Aleluia. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles conheciam muito disso. Há tempos Deus deu-me uma mensagem muito linda, muito boa. Eu gostaria tanto de pregar aqui, mas não era o que o Senhor. Vou dar apenas alguns rascunhos para os irmãos. Era sobre pequenos em número, grandes em compromisso. Você olha para o Japão, as nossas comunidades cristãs são exatamente assim. São pequenas em número. A igreja primitiva começou assim, pequeno em número. Mas eles eram grandes em compromisso. Aleluia. Nós ainda temos problema no compromisso. Os cristãos primitivos, eles eram tão comprometidos que eles viviam de uma maneira como se fosse uma colônia do céu na terra. Os irmãos sabem o que é uma colônia? O Brasil foi uma colônia portuguesa, Angola, Ilha. Então nós temos conhecimento do que é uma colônia. Dependíamos de Portugal, tudo, né? E estamos lá na nossa terra, mas os portugueses é que mandavam. Então os cristãos eram assim. Nós só estamos na terra, mas nós somos uma colônia do céu. Aleluia. O céu é que manda na nossa vida. O céu é que manda na minha vida. Tudo quanto eu falar tem que ser de acordo com o céu. O que eu pensar tem que ser de acordo com o céu. O que eu vou comer tem que ser de acordo com o céu. Aleluia. E encontraram os homens, curaram um paralítico. Depois os fariseus levantam, por que vocês curaram? E olha, vamos proibir agora, não falem mais desse nome. Eles falam, o quê? Vamos parar de falar aquilo que vimos e ouvimos. Aleluia. Agora, imagina, os homens foram presos. Pegou em Pedro, açoitaram. E ele está a chorar porque está a doer, é da carne, né, fisicamente. Mas espiritualmente está a dizer, aleluia, Senhor, estou a sofrer por tua honra. Aleluia. E ele sai daí, vai ao encontro dos irmãos, eles começam a orar.
Mesmo com aquelas dores, com aquelas feridas que estão a orar, no dia seguinte estão lá de novo na rua. Aqueles homens eram terríveis. Hã? Nós, para vir no culto ainda, olha, pensamos tanto, só para vir no culto ainda. Eu tenho que ter roupa assim, tem que ser não sei o que. Aqueles homens iam para a rua pregar o evangelho com feridas. E nós somos resultado do compromisso deles. Você é cristão porque eles pagaram o preço. Aleluia. E tem pessoas que estão a morrer agora, pagam o preço. Eu tenho que pagar o preço. Aleluia. Você pode aprender muito sobre a igreja primitiva no livro de Atos. O livro de Atos é muito bom. Eu gosto muito do livro de Atos. Bom, eu gosto de todos os livros, né? Se você me perguntar qual é o teu versículo preferido, eu tenho dificuldade de responder. Porque para mim tudo é preferido. Desde que eu saiba que tem inspiração de Deus, eu aceito. Para mim, até a capa também é uma bênção. Então, mas eu gosto muito do livro de Atos. Uma coisa que eu gostei no livro de Atos, você vê desde o início até o fim a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu acho que o livro devia ser chamado Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Aleluia. E não Atos dos Apóstolos. Porque tudo que acontecia aí era o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Então isso quer dizer o quê? Se houver um vaso disponível, se houver um vaso aberto, com o coração aberto, rasgado, o Espírito Santo vai usar. Aleluia. Até nos nossos dias. Glória a Deus. Às vezes falamos de muita coisa, falamos de profecia, prometemos muita coisa, mas às vezes não é nada, não está acontecendo. Então temos que falar, mas por que não está acontecendo? Vamos em Hebreus que diz assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. E por que quando nós oramos não está acontecendo? Porque alguma coisa está mal. Senhor. Conhecemos o Espírito Santo na teoria. Na prática, estamos distantes. As pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo, amém, glória a Deus por isso. Mas depois o próximo passo, como manter aquela chama, não estão. Então elas vêm aqui, são batizadas, são cheias, mas quando passam por aquela porta, acabou. Mas como pode? Eu não entendo. É fogo. Era fogo, mas depois de alguns minutos aquilo vira tipo gelo. É pedra de gelo. Os irmãos falam gelo? Ok, estava assim a olhar para as vossas caras. Aleluia. Fica tão frio, mas como pode? Meu irmão, sabe qual é o que eu entendo sobre o batismo do Espírito Santo? Existe mesmo. Existe. Se você não crê nisso, lá estás perdido. Não vais poder experimentar muito da glória de Deus. Aleluia. O batismo do Espírito Santo existe. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa. Quando você é batizada no Espírito Santo, você já não será a mesma pessoa. Aleluia. Você vai ser diferente. Glória a Deus. Até os ímpios vão notar. Até os ímpios vão notar a presença do Espírito Santo na tua vida. Eu estava aí no curso, quando eu cheguei no meu primeiro ano, no curso de japonês, estava já no fim. E então, aquela aula foi para, assim, reconhecer os bons hábitos que cada um aprendeu do outro. Como é que você pode escrever o indivíduo tal? E aí cada um de nós foi dando. Olha, aquele colega, olha, ele é assim, ele é muito simpático, ele é não sei o quê. E fomos assim, falando todos. E já tinha terminado. Aí, de repente, um deles disse, apontou para mim, lá chamam-me de Zinga. Zinga é o outro meu nome. O pastor Jorge estava a dizer que eu tenho. Ok, o Zinga é o meu nome africano. Ele disse, o Zinga, esse é cristão mesmo. Disse, eu não disse nada. Então, quem era este? Um budista. Aí depois de alguns minutos, um outro disse, sim, eu concordo, ele é mesmo um cristão. Quem era esse? Muçulmano. Aqueles que adoram Deus que só fica lá. Conhecem, né? Deus Alá. Só anda lá. O nosso Deus está lá, está aqui, está lá. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Mas veja, eu não estou a querer exaltar-me. Eu não abri a minha boca. Eles olharam para mim e disseram, esse é mesmo cristão. Aí eu disse, todo mundo, e não existe essa coisa de mau cristão e bom cristão, é cristão. E um dia desses eu a entrar lá no dormitório, eu vivia no dormitório, tinha um grupo eles eram de vários países, mas todos eles eram muçulmanos. Eu a entrar, um deles disse, uau, lá veio um homem que me alegra. E eu disse, o outro depois disse, esse, nunca lhe vi triste. Ele está sempre alegre. Eu disse,
Estás a ver? Quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas já nem conseguem ver, veem o Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nós passamos em momentos que estamos embaixo. Passamos momentos tristes. Mas os ímpios olham para nós. Você está sempre em festa. Ele nem sabe que eu estive aí a chorar. Mas para isso, isso é muito estranho. Batismo do Espírito Santo. Isso é um discurso. Aleluia. E quando abrimos a boca para começarmos a pregar, e Deus começa a fazer as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa esforço. Só precisa depender do Espírito Santo. Aleluia. Eu só terei peixe formoso se eu depender do Espírito Santo. Aleluia. Agora eu entrei aqui. Então, os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo. Porque Jesus, quando ressuscitou, apareceu e disse assim: recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Mas mesmo já tendo o Espírito Santo, porque quando alguém recebe a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo também habita, porque cremos na Trindade. Mas o Senhor disse assim para eles: olha, tudo bem, vocês viram muitos milagres, peixes, coisas assim e tal, mas olha, fiquem ainda em Jerusalém. Não saiam para pregar, porque senão vão apanhar. Verdade. Fiquem aí. E você sabe que a Bíblia diz assim, que no dia em que desceu a plenitude do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Começaram a pregar a palavra de Deus. Por isso é que eu estava a dizer, quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele muda, é diferente. Pedro, eram todos calmos, pescadores. Bom, Pedro era o mais atrevido, né? Mas, sem o Espírito Santo, eles não tinham tanto poder. Verdade, sim. Mas quando o Espírito Santo desceu, o poder, a plenitude do Espírito Santo, quando desceu sobre a vida deles, no dia que Pedro abriu a boca para pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que 3.000 almas, um só dia, 3.000 almas converteram-se. Aleluia. Aleluia. Veja a obra do Espírito Santo. Ele nem disse assim: então, agora acabei de pregar. Quantos querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão, levanta a mão. Não, ele não fez isso. Sabe o que aconteceu? O povo. Aleluia. Irmãos, agora o que temos que fazer? Aleluia. Porque quando o Espírito Santo está a habitar, quando o Espírito Santo está em função, quando é o Espírito Santo que está na liderança, no trono, ele convence. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus disse assim, que o Espírito, quando vier, ele vos convencerá de todo o Glória a pecado, Deus, da aleluia. justiça e do juízo. Aleluia. Então o que é que eu faço? Eu só preciso abrir a minha boca. E o Espírito Santo diz que vai. Então eu Aleluia. acordei num dia desses, tipo nada, e... Obrigado. Estava a pensar... Então eu me levantei e de repente, assim, veio a imagem de alguém que eu conheci num certo culto, numa comunidade cristã. E Deus abençoe. E então eu pensei em escrever alguma coisa para ela, assim, pelo telefone. E eu escrevi qualquer coisa assim, em japonês, porque ela é japonesa. E foi. E ela depois, era qualquer coisa assim, bem ligado diretamente para dizer, eu já não me lembro exatamente o que eu escrevi, mas foi qualquer coisa parecida com: olha, é melhor se arrepender, é melhor mudar, porque a tua vida não está indo bem. Ela depois responde: mas, como assim? Eu depois perguntei para ela: você tem certeza que Deus se alegra com a vida que você leva? Eu disse: não. E foi assim, tudo em japonês. Eu nem sei como é que eu comecei a escrever aqui. Aí fomos falando assim, vamos falando. No final, marcamos um encontro. Fomos lá, nos encontramos e começamos aí. Mas como é que isso começou? Eu expliquei: é Deus. E fui explicando. E ela começou a dizer: olha, eu admirei porque você está a contar quase tudo da minha vida. E não sei, em japonês. E assim foi. Tivemos um estudo bíblico ali com ela. E ela decidiu mudar de estratégia. Aleluia. Glória a Deus. Nem pergunta para mim: como é que você começou isso? Me ensina aí as técnicas. Nem eu sei. Só sei de uma coisa: o Espírito Santo. Usa. Glória a Deus. Ele Aleluia. vai fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, o livro de Atos é tão interessante, como eu disse, né? O livro de Atos está dividido, pode ser dividido em 6 partes. E uma coisa muito boa que eu vi nessas 6 partes. Agora abre a Bíblia, vai ser Bíblia agora, vai ser estudo bíblico. Uma coisa importante que eu vi nessas divisões todas é que cada uma dessas partes termina declarando que mais pessoas juntavam-se à igreja. Dá uma ideia sempre de crescimento. Todas elas. Por exemplo,
Vai ser rápido agora, irmãos. Alguém me ajuda aí. Primeira parte, por exemplo, começa do capítulo 1, né, até o versículo 7 do capítulo 6. Alguém pode ler isso? Alguém pode ler? Não, atenção, não é para ler todo o capítulo, claro. É para ler o versículo 7, só a última parte. Versículo 7 do capítulo 6. Eu estou a dizer, a primeira parte de Atos começa no capítulo 1 até o capítulo 6, no versículo 7. Então, queria pedir que alguém, vamos pegar juntos agora, versículo 7 do capítulo 6. Alguém pode ajudar-me a ler? Entendia a palavra de Deus Ok. e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Amém? Fixa. Ah, já terminou? E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Uau. Tá, até os sacerdotes. Essa é a primeira parte, não? Fixa essa ideia. Segunda parte. Do capítulo 6, né, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 31. Versículo 31 do capítulo 9. Alguém ajuda? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Percebeu a ideia? Aleluia. Multiplicavam-se. Glória a Deus. Está a crescer. Começaram pequenos. Tá? Terceira parte, né? Capítulo. Eu estou onde agora? Capítulo 9, versículo 32, até o capítulo 12, versículo 24. Versículo 24 do capítulo 12. Desculpa, está sendo muito rápido por causa do tempo. Os irmãos puderem apontar, ou no final eu posso dar também aos irmãos. Esperemos que leiam. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém? Amém. Mais uma vez, crescimento. Ok, vamos. Agora é número 5, 4. Quinta parte, certo? Os irmãos estão aqui? Amém. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, sim. Capítulo 16, desde o versículo 9, né, até o versículo 20 do capítulo 19. 19, 20. Versículo 20 do 19. Desculpem, duvido que está sendo escrito. Sim, sim. Assim a palavra do Senhor crescia forçosamente e prevalecia. Agora entrou uma palavra boa aí. Aleluia. Glória a Deus. E prevalecia. Aleluia. Não era só crescer, mas eles também guardavam aquilo que aprenderam. Prevalecer naquele sentido é guardar e ainda é reproduzir-se. A igreja precisa reproduzir-se. Pastor João precisa reproduzir-se no outro João, e aquele João também vai no outro João, e a linha do João vai crescer, aí essa casa vai ser com João. Essa é a ideia. Aleluia. Mas eu não estou só a falar de algo numérico. Não era isso. Não cresceram em número. Cresciam em qualidade. Por Aleluia. isso é que conseguiam prevalecer. Glória a Deus. Essa é a ideia de missões. Isso chama-se discipulado. Eu ganho alguém para Cristo, discipulo essa pessoa, ela se torna madura, ela também depois vai discipular. Era assim que a igreja cristã crescia. Aleluia. O que nós temos feito hoje, às vezes, nós estamos a fazer convertidos e não discípulos. Pregamos. Não, você aceita Jesus? Ela aceita. Amém. Repete aqui essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Amém, varão. Você agora é um filho de Deus. Tu não está escrito no livro da vida. Amém. Deus te abençoe. Goodbye. Sayonara. Você nem sabe quando ele sai daquela porta o que vai acontecer. Jesus disse assim: ide por todo mundo e fazer convertidos. Amém? Não. Ide por todo mundo e fazer. E depois? Discípulos. Esse é o discípulo. Agora vai um pouco de matemática. Não se preocupe, não vai ser difícil. Nem vou pedir que calcule. Imagine alguém que prega a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias ele prega a palavra de Deus para uma pessoa. Ganha uma alma. Hoje, o pastor João, por exemplo, saiu, ganhou uma alma para Jesus. No dia seguinte também vai e faz a mesma coisa. Quando terminar o ano, que são por ali 365 dias, certo? Terá ganho 365 pessoas. Agora, compara uma pessoa que sai para pregar o evangelho
e discipula aquela pessoa durante um ano. Ou seja, durante o ano todo, ele pregou e foi treinando essa pessoa, discipulando essa pessoa. Estou a pegar o pastor João, não se preocupe, é só um exemplo. Então o pastor João, ele prega, evangeliza todos os dias uma pessoa. No final do ano, o pastor João tem 365 pessoas. Eu que estou a pregar e discipular uma pessoa por ano, no final do ano somos 2 apenas, eu e ele. O pastor João, 365. No outro ano, o pastor João continua. Então ele já tem mais 365. Nós, aqui, somos 4, certo? Os irmãos estão acompanhando? Éramos 2, né? Depois os 2 no outro ano, cada um foi pegar um, então nós somos 4. Aqui no princípio, se for uma competição, o pastor João está ganhando. Não? Veja como é que ele está crescendo. Eram 365, mais 365, mais 365. E eu era 2, depois mais 2. Mas atenção, agora, no terceiro ano, já não foi mais 2. Porque já éramos 4. Então já somos 8. Entendeu? Porque no segundo ano éramos 4, no terceiro ano já somos 8. No princípio vai parecer que o pastor João, ele tem mais números. Mas depois de 10 anos, se os irmãos tiverem tempo em casa com paciência, façam isso. Mas aconselho a não fazer, mas é verdade. Isso é matemática e até é só ver. Depois de 10 anos, eu estarei na casa dos milhões. O pastor João vai ficar num número aí bem menor. Muito simples. Por quê? Veja como é que eu estou a crescer. Ele está a crescer na ordem de uma pessoa só. Porque aquelas 365 pessoas já foram. Não é que elas também foram evangelizar. Não. É o pastor João que está a evangelizar sozinho, uma só pessoa. Agora, eu que estou a discipular, eu treino elas como discipular, elas também depois vão discipular. Vê como é que nós estamos a crescer. Então, 4, 8, 16, depois... E, estás a ver? Quando chegar lá nos milhões, nós estamos nos milhões. Agora veja aí o segredo. Em termos de número, de quantidade, eu sou mais. Mas não tem só isso. Também tem qualidade. Porque eles se tornaram discípulos. Aleluia. E Deus nos manda fazer isso. Treinar discípulos. E depois eles também vão treinar outros. E depois eles vão treinar outros. E foi isso que Paulo ensinou para Timóteo. 1 Timóteo 2,2 diz assim: aquilo que ouviste, dentre várias testemunhas, ouviste de mim, eu, Paulo, Timóteo, ensina para outros, você, Timóteo, ensina para outros que sejam idôneos, que sejam outros, que sejam idôneos e sejam capazes de ensinar a outros. Está falando de 4 pessoas. Quando chegar nesse grupo, eles também depois vão continuar com a mesma linhagem. Vê como é que Aleluia. Glória a Deus. E era isso que a igreja primitiva fazia. Eles cresciam assim, em discipulado, treinamento da palavra de Deus. Não é só chegar e dizer amém, amém, amém. Tem que saber por que está a dizer amém. Isso é treinamento. Quando o pastor João falar, quando o pastor João convidar os irmãos para virem para o estudo bíblico, venha! Aleluia. É importante. Porque não é só sair, então o irmão René agora disse que temos que começar a pregar. Agora vou começar a pregar. Você for para lá, sem as ferramentas, o demônio vai brincar contigo. Vai bater. Hã? Satanás está lá atrás, ela vai dar surra. Não, vem! Pega as ferramentas, depois vai treinar. Aleluia. É necessário treinar. É importante. Então essa era a igreja primitiva. Falta a última parte que eu vou pedir que os irmãos leiam, que é do 19 e vai até o 28 do 31. Versículo 31. Glória a Deus. Bom, vamos correr porque eu estarei indo agora para o fim. 28 e 31. Sim, à vontade. Sem impedimento algum. Mas quem é? Esse era Paulo. Era perseguição, tinha perseguição. Nós aqui no Japão não temos perseguição. Não tem. Os países aqui ao redor têm perseguição. Nepal. Um cristão, por exemplo, tinha um vizinho ímpio. Ele odiava aquele cristão, porque ele pregava sempre a palavra de Deus. E um dia desse ele estava aí doente. E ele mandou a sua esposa que fosse chamar aquele cristão, que viesse orar por ele. E o cristão todo alegre foi para orar por ele. E ele chegou para lá, falou primeiro de Jesus, fechou os seus olhos, começou a orar.
A esposa contou essa história, a esposa do ímpio. Enquanto o cristão estava a orar, esse homem que estava doente, eu não sei se estava ou se fingiu, pegou numa katana, espada, pegou numa espada, enquanto aquele nosso irmão orava, desculpa lá, isso não disse assim, e ele matou o irmão. Aquele irmão morreu orando. Glória a Deus. Você pode imaginar como é que ele entrou nos céus? Mas é triste. Aqui no Japão nós não temos isso. Nós podemos pregar a palavra de Deus. Tira essa coisa de que o japonês é muito duro. Não é verdade. Esse é um pensamento que Satanás te ajudou a guardar. Tira isso. Porque se o japonês é muito duro, então o Deus que nós servimos é fraco. Irmão, você está falando heresia. Não. O mesmo Deus que trabalha lá no Brasil e faz com que as pessoas se convertam, lá em África, e faz com que as pessoas se convertam, é o mesmo Deus que você está adorando aqui. Aleluia. Então, como é que ele pode converter pessoas lá no Brasil e aqui o japonês não? O problema não está em Deus. O problema está no homem. O problema é seu e meu. Tira isso. Começa a dobrar os joelhos agora, a orar por ele. Glória a Deus. Pastor Lailton, eu não fiz teologia. Eu gostaria. Mas eu aprendi uma coisa muito boa que tem me sustentado muito, que eu chamo de joelhogia. Aleluia. Joelhogia. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Começa a clamar. Glória a Deus, aleluia. Telefone dos céus. 002 joelhos no chão. E depois sai. Pastor, por favor, não fique triste. Eu não estou a desprezar a teologia. Eu respeito, como eu disse, temos aprendido a palavra de Deus. Meus professores também foram assim. E eu respeito muito. Precisamos aprender teologia. Mas o problema é que muita gente se apoia no conhecimento apenas, que vira apenas letra. E tem muito cristão comum aí que diz assim: mas irmão, eu não tenho aquele treinamento que você tem, por isso não posso. Mas você tem 2 joelhos. Aleluia. Tem a boca para orar. Glória a Deus. Aleluia. Ouve. Se tiver oportunidade para estudar a palavra de Deus, vem e estuda. Mas quando não tem, é oração. Você pode ter conhecimento, mas se não tem oração, não está a fazer nada. É o Espírito Santo que vai abrir os olhos para ver a realidade. Como falar. Eu estou fechando já. Eu vinha para aqui hoje. Então, como eu disse, eu quase sempre estou sempre com folhetos na minha mochila, em várias línguas. E então, eu procuro assim criar um clima assim de conversa. E estava com uma japonesa lá. E eu falei: como é que vai ser hoje aqui? Fui pensando assim, uma maneira para poder penetrar. E nada, não estava dando certo. Aí, de repente, eu me apercebi que estávamos a chegar a uma estação. Aí eu pergunto para ele: a próxima estação é Matsusaka? Ela depois disse: não, tudo em japonês, não? Ela depois disse: não é. Matsusaka wa Tsugino Tsugino. Ah, sou desse carro. Ai. Depois ele olhou para mim e disse assim: Nyungo Josu desu ne? Eu disse: estava à espera disso. Eu disse: Aí, peguei. Eu só queria uma abertura. Eu só queria algo assim que me abrisse, tá sabendo? Eu só queria. Sucoso daqui. Josu desu. Ai,これはギフトです。そうですか. Não sei mais quando. Ela recebeu com tanta alegria. Eu também. Glória a Deus, Senhor, permita que ela leia. Aí, ela estava para descer naquela estação já. Então, só vi, eu me levantei para deixar ela passar. Mas vi a senhora está à procura assim, tá? Eu passo dela à procura de qualquer coisa. E eu disse: será que ela também vai dar algum da sua religião? Porque a primeira vez que eu dei o Novo Testamento para uma japonesa, ela deu um livro de budismo. E eu disse: obrigado, vou aprender os vossos segredos, depois vou lá descarregar. Eu pensei que essa senhora vai fazer o mesmo. E ela foi procurando. Depois essa tirou assim, os irmãos chamam bala. Sabe? Bala. Doce. E eu estava com fome. Obrigado, Senhor. A senhora. Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós só precisamos nos abrir ao Espírito Santo.
Ele é que nos dá as estratégias como pregar. É. Algumas estratégias vão ser, olha, que até você mesmo vai duvidar, vai falar, não, eu estou a ser muito louca. Eu já dobrei os meus joelhos diante do cesto de lixo. Orei e disse assim, Senhor, eu vou colocar aqui os folhetos. O meu alvo são os homens que trabalham na reciclagem. Quando eles verem isso, antes de atirarem para a máquina, faça com que eles leiam. Aleluia. Mas, irmão, você está perdendo tempo, você nem sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele é o único que pode. Glória Eu a quero Deus, saber. aleluia. Eu só quero ganhar almas. Então, não existe desculpas. Que olha, eu não sei. Não. É a tua vida em si é testemunho. Aleluia. Queridos irmãos, Deus está me chamando para alcançarmos esse país. Você não veio para o Japão para emprego, para fábrica, boa vida. Não. Deus te chamou para vir ganhar almas. Aleluia. Mas, René, não. Eu entrei, eu conheci Jesus aqui no Japão, então não tem nada a ver com isso. Oh, foi um processo. Foi apenas uma passagem, foi apenas um caminho. Deus, você veio ímpio, mas Deus já sabia que você ia se converter para depois te usar. Aleluia. Agora, às vezes nós perdemos tempo falando mal dos japoneses, falando mal do Chachou, só porque aconteceu alguma coisa, né? E depois, quando você falar de Jesus, você não tem poder nenhum. Agora faz uma lista, começa a orar por ele. Aleluia. Mas não estou a falar apenas do japonês, estou a falar também da tua família, daqueles que não conhecem Jesus. Glória a Deus. Vamos começar ali. Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Agora, eu pensando, por que Jerusalém? Porque eles estavam lá em Jerusalém. O que é Jerusalém? Falou a irmã Maria. Pode falar outra vez? Casa. Eles estavam em Jerusalém. Judeia. Judeia seria o território próximo de Jerusalém, meu vizinho. Depois, Samaria. Outras cidades, outras ruas, outras pessoas. Até os confins da terra. Sai do Japão, vai para o Brasil. No Brasil também tem pessoas que precisam de Jesus. Quando você vai lá de férias, procure essas pessoas. Vai para outros lugares. Não pensa que o Brasil já é alcançado. Não é. Não existe país alcançado. Aleluia. Então, não, infelizmente, nessa parte não temos que dizer aleluia. Temos que dizer misericórdia. Porque tem pessoas que ainda não foram alcançadas. Então, meus irmãos, eu vou fechar aqui. Eu disse que traria uma exortação. As pessoas, para conhecerem o Evangelho, precisam invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículos 3 até 15. E como todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se a pessoa invocar o nome do Senhor, será salvo. Garantia. Glória Tem a Deus. que invocar. Tem que clamar. Tem que chamar. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Invocou. Mas agora depois diz, mas como é que invocarão se não crerem? Como é que crerão se não ouvirem? E como é que ouvirão se alguém não for enviado? Então tudo começa com um mensageiro. Quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas. As pessoas vão ser salvas se houver um mensageiro que vai falar e elas vão ouvir. E quando ouvir, elas vão crer. E quando crer, elas vão invocar. E quando invocar, serão salvas. E depois continua lá. Versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Por isso é que quando ele crer, quando ele ouvir, ele vai crer. Porque fé é crer. Mas para que isso aconteça, Deus quer levantar mensageiros. Aleluia. Deus quer que se levantem mensageiros. Eu tenho procurado nas igrejas do Japão, assim, departamento de evangelistas. Tem sido difícil de encontrar. Então, quase todas as igrejas que eu vou, não tem assim um departamento. Evangelismo, missões. Temos quase tudo, mas uma estrutura assim, evangelismo, missões. Fala-se pouco de missões. Eu cultuo numa comunidade, eu não gosto de falar igreja japonesa nem igreja brasileira. Eu cultuo numa comunidade cristã japonesa. Todos japoneses. Eu sou o único estrangeiro lá. E pela graça de Deus, tenho dirigido um grupo de discipulado lá. E às vezes também tenho o privilégio de pregar. Como no próximo domingo vou pregar e peço já a oração dos irmãos. Aleluia. Mas a coisa triste é o seguinte.
todo mundo está conformado já. Até os próprios japoneses também estão conformados que os nossos irmãos não escutam. Não querem saber de Jesus. Jesus é dos europeus, é dos americanos, brasileiros, é para vocês estrangeiros, não é nosso. Então eles também não fazem evangelismo. Mas os irmãos como estrangeiros, vocês podem ser usados por Deus como canais para o avivamento dessa nação. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor João, nós precisamos começar a sonhar com os japoneses aqui também. Então, você tem amigos japoneses, pensa como alcançar essa pessoa e vai diante do Senhor. Alguns de vocês têm chamados de Deus. Deus já falou contigo várias vezes, ou está te chamar para alguma obra e você tem duvidado, às vezes tem falado, mas não foi Deus. E alguns de vocês já têm certeza mesmo, mas têm medo. Se você é um desses, nessa noite, tira esse medo e coloque na cruz. E vai para o Senhor. Você não precisa ter medo. Quando o Senhor te chama, Ele vai cuidar de você. Eu fui para a China, num desses congressos assim, como eu já expliquei, e levei os meus folhetos. China é terrível pregar a palavra ali. Eu tinha 2 alvos lá. Lá tem 2 tipos de igreja. A igreja livre, que os irmãos poderão ver na TV. Esses pregam em função do que o governo diz. Tem que falar isso. Não fala disso. Então, a maior parte das estruturas grandes da China, quando você vê na TV, é desse tipo de igreja, que é a igreja livre. Mas tem a igreja subterrânea, que é a igreja doméstica. Se vocês puderem encontrar no livro O Homem do Céu, irmão Yun, procura esse livro, vai ler, vai descobrir um pouco as verdades dali. E eu queria descobrir esses 2 grupos. Mas eu sabia que a igreja primitiva seria difícil, porque eles não saem assim. Eles cultuam de madrugada, às vezes nas florestas, em casa de alguém, assim em pequenos grupos. E muitos deles nesse momento estão nas cadeias, por causa do Evangelho. Então, mas eu disse, eu quero me encontrar com esses irmãos, depois quero formar um canal e passar a mandar folhetos em chinês para eles. Porque eles precisam de Bíblias, etc. Mas também quero conhecer a igreja livre, poder ouvir um pouco o que eles pregam. Se eu tiver a oportunidade, poder também falar um pouco. Agora, tinha um problema aí. China. Eu sei falar inglês, então eu fui com aquela. Vou falar em inglês, porque japonês aqui ninguém vai falar nada. Eu tentava em inglês, eles também nada. E também não falam inglês. Agora como é que vai ser? Então eu disse, tá bem, eu conheço um pouco de japonês, China e Japão estão próximos, então vou arriscar um pouco de japonês. Também nada. Agora é que vai. Como é que vai ser? Meu Deus. Então pronto, aqui é mais uma vez. 002 joelhos no chão. Eu fui lá para o congresso, conferência, terminei a minha parte da apresentação. Goodbye. Fui embora com os meus folhetos. E só a forma que eu entrei pela China, eu já estava a tremer se a imigração apanhar os folhetos, como é que fica? Mas eu orei, coloquei os folhetos de um jeito aí na minha mochila e passei e disse, uau, bem bom. Glória a Deus. Eu fui para um barco. E então eu ia para o barco com os folhetos ali e fui orando. Deus, dá estratégias aqui, como é que eu vou distribuir os folhetos? Eu não sei falar chinês, nem sei nada, nem só quero ver mudar. E então, naquela fazer uma oração, caminhada de oração, de repente eu escuto uma senhora a falar em chinês. Bom, não consigo imitar agora. Ela falando, está a falar chinês, estou a tentar. Yes, sir. Como se estivesse a chamar alguém. Então, eu supus, eu sou estrangeiro, mas o único negro nesse parque, com certeza que ela não está chamando a mim. Então, deve estar chamando um outro chinês. E eu ignorei. E ela foi insistindo. Olhei para o outro chinês olhou para ela, nada. Aí também olhei. Então ela falou, yes. Esse nome já soou bem. Já sabe o que é isso? Aprendi chinês. Jesus. Yes. E aí, eu assim, eu desconfiava um pouco. Se calhar isso aqui é uma armadilha. Aí eu olhava, eu fui assim, olhando. Eu assim, mas ela insistindo. Aí depois fez esse sinal. Sabe o que é isso? Cruz. Ser cristão é bom, né? Sabe os nossos símbolos? E essa? Aí ela depois mostrou o colar dela. Tinha também cruz. Não era um crucifixo com Jesus aí ainda preso. Não, eram esses livros. E um cristão como nós usamos. Aí ela pegou no meu braço. Veio mais uma senhora aí. Cresceu no meu cargão, para um canto. Eu encontrei um grupo enorme. Eram cristãos. Agora, eu não sei
se o que elas falavam, o que elas falavam. Eu sei cantamos. Mas deu para perceber que eles eram da igreja livre. Porque até a oração, chegou um momento que a oração elas estavam a ler. E eu assim, que mentira, eu quero falar alguma coisa. Aí elas vinham, falavam assim comigo, como se eu estivesse a entender tudo. Aí, mas foi divertido mesmo. Passei toda a tarde com eles, elas trataram-me de uma maneira honrosa mesmo. Depois no final eu peguei os folhetos e dei para a senhora que tinha levado e ela recebeu aquilo com o objetivo dela depois distribuir. Então essa é a maneira como Deus usou lá. Glória a Deus. Eu não sei como, eu só sei que eu estava a orar e depois os folhetos todos ficaram. Eu já estava a ficar triste, meu Deus, vou voltar com os folhetos chineses para o Japão, como é que fica? E todos os folhetos ficaram. Glória a Deus. Nem fui preso. Aleluia. E sabe o que? Eu quero voltar. Agora, amados, Deus quer que nós possamos mudar. Como é que é a tua vida? Você já tem ouvido muito dessas mensagens, né? Chamar você, se envolva. Pastor João precisa de colaboradores, precisa de pessoas que vão dizer, olha, Pastor João, conte comigo nessa área. Evangelismo. Eu estou aqui. E nessa noite o Senhor diz assim, a quem enviarei? Nós somos uma igreja. Aqui nós não estamos, qual é o nome do ministério? Semeando. Aqui não é apenas semeando para Cristo, não, é uma igreja, é um único corpo. É um único corpo. Qual é o ministério? New Hope. São quantos anos no Japão? Por ali 17 anos. 2 anos, certo? 2 anos, não? O ministério aqui 2 anos. Ok. 17 anos. Não são 17. São 17 mais 2. 19. Pastor Vitor, quantos anos? No ministério? 8 anos. Na verdade não são 8, são 8 mais 2. 10. Não são 2 anos. São 2 mais 17 mais 8. E mais, eu acho que ainda tem aí. O que eu estou a tentar dizer aqui? A Bíblia diz assim em Atos capítulo 2, versículo 45. E era o coração de todos que creem. Então, quando nós temos a obra de Deus aqui, não é um ministério tal. Os 17 anos do pastor são os mesmos 17 do irmão aqui. Os 8 anos do irmão são os mesmos do irmão. É tudo mesma família. Aleluia. Você não está a perceber que eu sou africano, mas estou bem à vontade no vosso meio. Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem hipótese. Vem alguém daquele lá do fim do mundo, mas tem Jesus, tem. Meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, é só no papel, estamos a celebrar 2 anos, mas na verdade, irmãos já estão aqui, os pastores já estão aqui há muitos anos, por meio do ministério, por meio do outro ministério, porque estamos a fazer a mesma obra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos responder a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Se disponha diante do Senhor nessa noite. O Senhor quer confirmar alguns chamados aqui. Aleluia.